Bom, vamos lá, pessoal. Tivemos alguns pedidos o pessoal sabe que eu estou escrevendo, né? Terminei já de escrever um livro. E nesse livro eu procuro escrever, porque colocar um livro para compradores novos, estagiários, pessoal que está começando. E eu coloquei também a história, né? Pesquisas que eu fiz sobre a história de compras, ou seja, os primeiros compradores realmente que se tem evidências da existência, né, da criação da função do comprador na humanidade e também a primeira área de compras. Quando a gente fala em área de compras, não é só compradores, é uma área estruturada, com qualificação, contratos, ou seja, mesmo que seja uma estrutura mais rudimentar um pouco, mas ela não tem só um grupo de compradores, ela tem uma estrutura que faz que exerce essa função em grupo. Então, o pessoal perguntou aí, vim aqui, vou tentar fazer uma live, vou tentar fazer em 30 minutos, tá? Se vocês me ajudarem aí. Bom, o pessoal está entrando aqui, a gente já está com 32, 36 pessoas, tá? A Marisa está aqui também. A Marisa lá de São José dos Campos, tudo bem? O Walter, o Valtinho, tudo bem? Todo mundo aí? Legal. E só falando mais uma vez, a gente fez uma opção de ao vivo você tem todas as perguntas, o chat. A versão gravada que vai ser colocada é omitido os chats. Por quê? Para que ele seja mais compactado um pouco. Senão acaba ficando uma coisa muito longa, tá bom, pessoal? Esperar só mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Já esperamos aí uns 4 minutos, conversamos um pouquinho aí. Vamos lá começar um pouquinho. Bom, na realidade, na época das pesquisas e tudo, come- sempre veio aquela pergunta: quem que foi o primeiro comprador, o primeiro profissional ou o primeiro grupo de profissionais? De onde é que surgiu essa função? Comprador, isso existe sempre a parte de escambos e tudo mais, mas a gente está buscando um comprador profissional, alguém que recebe para fazer o seu serviço e ele não faz parte da família, não faz parte de uma estrutura familiar. Ele é um profissional qualificado tecnicamente para aquilo que ele está fazendo. Ele é um profissional negociador, vamos buscar assim. E onde que começou esse primeiro profissional? Foram diversas tentativas e muitos erros. Fala-se na Mesopotâmia, na Ásia, China, mas eu não consegui achar nenhum registro escrito, algo que realmente conseguisse dizer, olha, aqui realmente está escrito, está um documento formal dizendo que teve aqui a contratação, existiu a figura dos nossos antepassados, nossos primeiros compradores. A pesquisa que eu fiz, acabei também dando sorte, talvez se pode chamar assim, veio de um programa do Discovery Channel, vou até falar o nome aqui, que era um programa que falava sobre o Egito, faraós e templos. E num desses episódios se falou de um faraó que estava acima do tempo dele, e esse faraó, o que que ele fez? Ele desenvolveu a parte de, vamos dizer assim, os primeiros supply chain. Isso a gente pode dizer que realmente, comprovadamente, ele fez. Ele criou a parte de logística, planejamento, toda essa parte de movimentação. Só que tudo isso, entenda-se, para uma guerra. Vamos entender que em 1400 a.C., aqueles povos viviam realmente se degladiando, ou seja, não era esses momentos de paz que se vive depois de uma certa época. Então essas funções elas tinham exatamente a função de conseguir suprir, manter, planejar para que não faltasse no campo, não faltasse armas, alimento, transporte, tudo isso tinha que ser planejado. E este faraó foi o primeiro oficialmente que fez esse planejamento e pode ser encontrado escrita sobre. Então, pessoal, continuando aqui, agora eu vou expor para vocês aqui rapidamente o trabalho de pesquisa que foi feito, né,
começou na realidade em janeiro de 2011. Eu acabei dando, vou dizer a sorte, vamos dizer assim, né, de estar no Egito naquele momento que teve a Primavera Árabe, onde a minha viagem de retorno, eu tinha ganhado um prêmio na empresa que eu trabalhava e fui para o Egito, esse prêmio, uma viagem de 7 dias ao Egito, que acabaram virando praticamente 15 dias, porque os voos foram suspensos devido a algumas manifestações no centro, próximo daquela região. Então eu fiquei no hotel mais 5 dias. E o que colaborou com essa pesquisa? Também o fato de eu, antes de ter ido, eu tinha contatos com muitas associações de compradores na Europa, em outros países, porque eu trabalhei também nos Estados Unidos durante 2 anos e trabalhei também na Espanha. Então isso me fez, por exemplo, ter que ter certificação, que é a certificação CIPS, para poder trabalhar, que depois eu vou explicar em outro capítulo melhor como funciona isso, os custos, os benefícios, como é que isso é. E através disso eu tinha contatos. Entende que já tinha internet, tinha e-mail, tá? 2011. Então eu tinha contatos por e-mail, até mesmo tive algumas ligações que eu fiz com pessoas da associação. E uma dessas pessoas que eu cito ali no livro, ele me ajudou muito, que ele era da Associação dos Compradores do Cairo, mas compradores de empresas públicas, não privadas, tá? E ele esteve no hotel comigo, me ajudou e inclusive arrumou um tradutor para mim que eu não estava conseguindo. É complexo, você tem um problema da língua, você tem um problema das pessoas não entenderem o que você está fazendo, restrições de você ficar tirando foto e mais outros tipos de coisa, tá? Fomos até o Museu do Cairo, fizemos algumas visitas, mesmo com toda aquela movimentação que estava ocorrendo, mas não muito próximo dali. Então ele estava num lugar, vamos dizer assim, seguro, né? Então como é que aconteceu? Eu fui, fiz a pesquisa, eu já tinha mais ou menos mapeado antes, que eu acabei em 2009, praticamente quando eu vi o programa, eu não fui muito preocupado, eu não tinha ido com esse objetivo. Mas ficar lá 5 dias no Egito, eu já tinha visitado pirâmides, todos aqueles templos, ah, e ia ficar 4 dias no hotel revisando. Eu me lembrei disso e fui buscar mais informações. E eu consegui, com esse profissional de compras, né, uma informação, porque praticamente não fui eu que peguei, que descobri, né, que eu apenas estou aqui colocando para vocês, porque ele já tinha, a associação lá do Cairo já tinha, já sabia onde tinha o escrito, onde se falava do supridor de armamentos, apenas que não havia uma divulgação, porque havia, como que se diz, uma censura muito forte, isso até o porquê da Primavera Árabe. Então, quando eu entrei em contato com ele, que a gente conversou, ele falou: eu posso te levar ao local exatamente onde eu acho que o que você está falando tem escrito, porque a gente já fez alguns levantos, já fez algumas pesquisas e tem isso. E eu perguntei, eu só precisaria disso em inglês, para poder comprovar isso, né? Então nós fomos até o local, que eu até vou mostrar aqui para vocês verem o que foi descoberto. Eu estou colocando de uma forma assim mais, como se diz, mais em desenhos, para ficar mais entendido. Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, vou mostrar para vocês basicamente o que foi levantado, o que foi que eu peguei lá de informação. O pessoal está perguntando aqui se tem a ver com múmia. Não, não tem a ver nada com múmia, não. Foram trabalhadores, né, que fizeram, né, parte, né, da parte de estruturação do exército, a parte de logística, tá? Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho aqui do que foi levantado. Vamos lá. O que a gente tem aqui para colocar para vocês do que foi levantado? Primeira coisa que eu acho que tem que ficar bem clara é a parte que envolve o faraó, né? Que ele era considerado, esse Tutêmis III,
ele era considerado à frente do tempo, porque ele tinha realmente uma visão estratégica muito grande. Eu até brinco que ele deve ter sido o primeiro diretor de supply chain da humanidade, porque ele criou realmente não só o supridor de armamentos, mas ele criou também supply chain. Toda a área que você vê hoje de supply chain, que é logística, planejamento, a parte de transportes, estoque, tudo isso foi criado por ele mesmo, ele que participou a fundo, ele que desenvolveu, ele que criou. Ele é até considerado o Napoleão do Egito devido a todos os seus avanços em termos de guerra. Entende-se que aquele pessoal era constantes as batalhas. E o Egito conseguiu, durante o governo dele, ser praticamente imbatível. Por quê? Ele tinha uma rápida logística, porque não adianta só você avançar com as tropas, você tem que também suprir elas, para que elas continuem tendo a mesma velocidade, a mesma força de ataque em armamentos, reposição de armamentos, trocas e tudo isso. Então, eu fui até algumas bibliotecas estudar um pouco mais a fundo ele. Já tinha até mesmo na internet, mas não tão detalhado como tinha isto. Bom, onde que a coisa começou? Vamos falar da Batalha de Megido. A Batalha de Megido, talvez o grande diferencial dele não foi só o supply chain e não foi o supridor de armamentos. Foi que ele foi o primeiro, vamos dizer assim, Farol, que colocou um escritor, ou seja, um jornalista, no campo de batalha. Então, quando a gente ouve falar que no Vietnã foi a primeira vez que a imprensa filmou ao vivo uma guerra, não foi como na Segunda Guerra Mundial, onde já tinha acontecido o evento, as filmagens não eram ao mesmo tempo, mas aqui foi a primeira vez que se teve na história alguém escrevendo o que estava acontecendo. Os escritos dele são de tempos presentes, ele estando realmente nos campos de batalha, ele acompanhando, ele escrevendo tudo o que o Tutemis estava ditando, estava planejando, estava fazendo a gestão. Ou seja, o Tutemis foi um grande gestor. E aí vem aonde que tem a escrita, aonde que você consegue identificar isso. Basicamente, de uma forma aqui muito rápida, tá? Porque no livro você vai ter lá as fotos, tradução juramentada, o documento inicial, mas basicamente o principal, o resumo de tudo, porque aqui tem falando também de logística e tudo, mas aqui está o principal. Esse pequeno trecho aqui, que está em Heráticos, né, linha 5, epístola 18, Herático, o que, que ele diz? É por determinação do faraó, haverá o supridor de armamentos, responsável pelo suprimento de cobre e armamentos para o exército. Ou seja, ele instituiu o primeiro supridor de armamentos, ou seja, o primeiro comprador. Nós não sabemos se é um, centenas ou o que era, não sabemos como era um processo de compra, de cotações, isso não tem nada escrito. O que está aqui é simplesmente esse trecho curto, um parágrafo muito curto, mas na história ele é a única escrita que diz que você tinha um supridor de armamentos, que ele instituiu, ele determinou isso. Então, com certeza, esse supridor de armamentos é alguém que conhecia toda a parte de cobre, conhecia as oficinas, toda a parte de produção, e ele foi o cara que negociou, que fez os contratos de entrega, que fez negociação de preços, ele conhecia a produção, a qualidade, então talvez ele tenha sido um pouquinho mais que somente um supridor, tá? Então isso foi a parte, eu acho que muito importante, que foi realmente a comprovação dessa descoberta. Volto a dizer, não fui eu que descobri, tá? Isso já estava pelo pessoal do CARI, Associação de Compradores, já tinham praticamente, tá, esse conhecimento, só que entenda-se que o Egito naquela época era um estado muito fechado. Você não tinha como as informações não passavam, não havia redes sociais e tudo. Isso foi até do movimento da Primavera Árabe, tá? Então esse foi, eu não consegui identificar mais nenhum outro registro que pudesse demonstrar outro local, China,
Mesopotâmia, nada que tivesse algo definitivamente por escrito. Conforme eu mostrei, nós temos aqui um mapa, né, vamos dizer assim, né, dos principais eventos, são 6 eventos. Eu acabei de falar da criação da função do comprador profissional, 1457. Tem um outro evento que eu acho muito importante, que foi em 262 a.C. também, que é o comprador profissional, que ele passa a ter função para diversos segmentos, e não só em armamentos, como aqui está definido nesse registro. Nós também não sabemos, não tem nada por escrito, que neste vão de tempo podem sim ter sido criados outras funções de outros compradores em outros locais, mas nada foi conseguido descoberto. Tem um vácuo aqui na história. Em 262, através de Tito Livio, a gente consegue identificar realmente a função aqui do comprador. Aí nós tivemos a Revolução Industrial, aqui nós temos o Soho Foundry Industry, que eu vou comentar, e em 1915 nós tivemos a primeira associação de compradores, que foi fundada, tá? Então no começo do século XX. E eu coloquei o ano de 91 como um ano divisor, onde a parte dos compradores de diretos começam a perder a totalidade ou a expansão, e você começa a surgir o comprador de indiretos. E aí você tem um divisor, na minha opinião, de águas entre essas duas categorias, que a parte de indiretos começou a se expandir, foi para marketing, viagens, legal, HR services e por aí vai, logística. Então você passou a ter não só a função de um comprador, conforme eu disse no dia do comprador, naquela palestra que eu dei, você deixa de ter aquele comprador químico, que era engenheiro químico, um engenheiro mecânico, um ferramenteiro, um formado na área técnica em plásticos, ele passa a ser algo que atenderia de uma forma generalista, ou seja, ele se expande a área de atuação de compras. Então, a área de compras passa a interagir com uma empresa como um todo, porque até então ninguém conhecia uma área de compras. A área de compras era muito isolada, era aquele grupo fechado, grande, mas muito isolado, tá? Então, basicamente, a gente tem isso daqui. Quando foi no Império Romano, que eu citei 262 a.C., no Estado Romano, o que a gente tem aqui de importante, tá? Nós temos que a função do supridor de armamentos, mas ele não era só supridor de armamentos, ele também era de diversos, né? Então você tem aí o Estado, né, os senadores romanos, como sendo os diretores do poder de compra, os gerentes de compra, né? E era eles que faziam toda a gestão, ou seja, o Senado fazia a gestão do poder do dinheiro, porque entende-se que o Império Romano estava em franca expansão naquele momento, ele precisava de suprimentos, também a mesma coisa que a gente fala do Egito, tá? Então você tem muito isso. E é importante destacar que Tito Livio, né, que ele viveu praticamente umas 6 décadas antes de Cristo, ele escreveu também aqui palavras que eu coloquei no livro, que é importante colocar para vocês para situar realmente fatos escritos, comprovados da história de compras. Por exemplo, Tito Livio, ele registrou que após o sucesso do exército romano na Espanha, no verão de 215, o exército ficou com falta de comida, roupa e salário. E desta forma, o Senado romano, que era o gestor da área de compras, procurou aliviar a situação por via marítima, mas descobriu que os comerciantes que tinham os navios para fazer o trabalho também tinham algumas políticas de gestão de risco em vigor. O número limitado de fornecedores que se apresentaram negociou não só o preço, mas também a isenção do serviço militar. Ou seja, aqui você já começa a entender que já começam a fazer grupos, né, de dumping, a lei da oferta e da procura, ou seja, basicamente os modelos que a gente tem hoje, você vê guardar as devidas proporções ainda sendo implementados, né? Ou seja, a negociação, ela continua mesmo. E também não consegui identificar mais nenhum registro. Então nós temos aí dois espaços, a parte do Egito e a parte de Roma, tá?
Aí eu vou colocar aqui um ponto que aí eu acredito que eu dei sorte. Esse realmente foi sorte. Sempre eu fiquei numa dúvida. Nós tivemos o primeiro comprador ou compradores da história. Mas quando foi a primeira área de compras, que não era só o comprador, você tinha a parte de planejamento, qualificação de fornecedores, na área de contratos. Quando começou essa primeiro, vamos dizer assim, esses primeiros, essas primeiras áreas de compras? O que a gente conseguiu identificar que eu consegui percorrer? Na Revolução, na parte que envolvia as grandes navegações, que eu achei que teria ali um desenvolvimento maior da área de compras, eu não consegui identificar nada, nada efetivamente comprovado. Então, se alguém que está aqui ouvindo, que está participando, ou depois puder contribuir com alguma informação comprovada, não adianta também pegar a IA, porque a IA ela sai alucinando, né? Ela pega informações que você não consegue ter documentação e joga lá e depois não se comprova. O que se foi feito aqui foi um trabalho de comprovação de documentos oficiais, né? Inclusive eu estive nessa empresa em Birmingham, né? Na frente, estive lá dentro, estive no prédio, vamos dizer assim, onde teve a primeira área de compras, ou seja, onde que se formou o primeiro grupo de compradores que pelo menos eu não consegui identificar na história nada em outras empresas, tá? O que eu identifiquei foi na Soho Foundry, que também já não existe mais. Hoje ela é um museu muito bonito, é muito bem preservado e praticamente ninguém dá importância ao que está lá. Eu acabei pegando esse registro aqui, ou seja, esta ala aqui, este prédio pequeno aqui, ele é o prédio onde funcionava a área de compras, a área de finanças e a área de recursos humanos, de admissão. Ou seja, já comprovando que mesmo naquele tempo, compras estava junto com finanças. Isso que é uma coisa que até hoje no Brasil, pelo menos, você tem. A área de compras ela acaba não tendo uma diretoria própria, em muitas das empresas, ela está ou embaixo de supplies ou embaixo de finanças. E aqui você vê que ela praticamente, ela pode dizer que não está embaixo de finanças, mas ela está muito próxima. O que seria essa proximidade dessas três áreas? Muito provavelmente, esses compradores aqui também contratavam pessoas, mão de obra, empresas que já havia terceirização e os pagamentos negociados aqui por finanças, a parte de budget, de valores. Então, essa foi a primeira estrutura realmente que eu consegui identificar. Eu estive no livro, vocês vão ver fotos, né? Eu não quero aqui tirar, porque senão também ninguém vai comprar meu livro, né? E como eu disse, o livro, o dinheiro todo dele é dividido em duas instituições de caridade, tá? Esse livro tem uma função realmente de doação. Então, depois eu conto com a ajuda de vocês também para adquirirem. Vocês podem adquirir pelo meu site, da forma online ou ele impresso, e toda a arrecadação dele vai ser doada. No livro está escrito quais são as empresas, as associações, né, que está sendo doado, os contatos dessas associações, a gente tem tudo muito bem documentado. E aqui eu coloco que foi o nascimento da primeira área de compras, efetivamente, que eu consegui comprovar. Um pouco mais para frente, agora são relatos que eu fui procurando, pesquisando, indo em, vamos assim, bibliotecas virtuais, pegando detalhes que não foi muito fácil de achar. O que eu peguei em 1832, está vendo que eu já avancei aí praticamente 50 anos, né? Não tem muitos relatos sobre a parte de compra, você não acha muita coisa. Eu descobri que um livro que o Charles Babbage escreveu em 1832, o título é Sobre a Economia de Maquinários e Fabricantes. Eu acabei comprando ele virtualmente, tá? Numa dessas empresas de livrarias online e li o livro, interessantíssimo. Ele acho que estava muito à frente do tempo e muito parecido com os dias de hoje. Ele já falava sobre a necessidade de introduzir um assim chamado homem de materiais no setor de mineração.
ele menciona que essa pessoa deveria ser alguém que selecionasse, comprasse e acompanhasse as mercadorias usadas em um projeto. Basicamente, o encarregado de compras do dia de hoje, uma abordagem mais estratégica sobre a gestão da cadeia de fornecimento. Ou seja, Charles Babbage tinha a idade certa para o que era necessário em 1832. Mas a gestão da cadeia de fornecimento se tornou muito mais estruturada nos anos seguintes. Isso é um fato, tá? Aí eu peguei mais um outro também citação. Você vê que você vai pulando os anos, né? Pela falta de informação, né? O estatuto era um problema para as profissões de compras, né? Eu encontrei uma publicação feita em 1915 por Harry Edward Augustus Twyford, que era um empresário, que mais tarde ele se tornou prefeito de Londres. Você vê que Londres detinha a parte realmente da Revolução Industrial, do desenvolvimento, e realmente o desenvolvimento da parte logística de compras se deve dentro da Inglaterra, depois que acabou indo para os outros continentes. Volto a dizer, eu não consegui identificar nenhuma pesquisa que me levasse à Ásia. Pode ser que tenha, mas faltam documentos, faltam formas de identificar, de leitura, porque são documentos antigos. Muito deles não tem tradução e seria uma pesquisa muito grande. Pode ser que tenha, tá? Mas o que esse prefeito observava nas organizações? Que embora as organizações, olha que importante, ignorassem a importância das compras por sua conta e risco, havia também uma tendência demasiadamente grande para menosprezar os departamentos de compra e tratá-los de uma forma negligente e desinteressada. Aqui é onde eu encontrei a primeira citação de que os requisitantes querem eles comprar, ou seja, compras não era visto com bons olhos, né? Ou seja, era visto como alguém que atrasava, extremamente burocrático, né? Então, eles tratavam nós compradores de uma forma negligente e desinteressada. No entanto, à medida que vão se registrando melhorias na função, atividades e responsabilidades dos profissionais de compras, a política empresarial também mudou, particularmente em relação à terceirização, um processo pouco explorado e amplamente praticado nos setores públicos e privados. Então, alguns investigadores sugerem que a evolução e modernização da área de compras é caracterizada pelas principais exigências empresariais e governamentais da época, por exemplo, Monks, Trent e Renfield, em 2002, que sugerem que a evolução das aquisições pode ser traçada através de uma série de fases. O surgimento em meados do século XIX, você vê que eles não tinham conseguido identificar exatamente quando e onde, mas eles já tinham uma ideia correta do período de tempo. Foi aquilo que eu identifiquei em Birmingham, que é onde foi a primeira área de compras. Passou por um período de reconhecimento antes da Segunda Guerra Mundial, rápido aumento da sofisticação de aquisições durante essa guerra e seguido de um período de gestação tranquila. Entende-se que durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial houve também um grande desenvolvimento da área de compras. Até para colocar essa parte da Segunda Guerra, tem até uma citação aqui, comprovado, né, que está num livro, que é as aquisições no setor militar. Você vê como a área de compras muito focada na parte militar também, né? É um trecho escrito durante a Segunda Guerra Mundial da empresa Douglas Aircraft Company, que é a Douglas, né, que fazia os aviões bombardeiros. Ela foi contratada pelo exército americano para produzir o A-26, que era um bombardeiro bimotor rápido. Esse avião, o que ele fez? Ele representou um avanço significativo na concepção e tecnologia de aeronaves para a época. E o que eles, qual que era o maior problema deles? Era a construção, porque você tinha que, por ser uma tecnologia mais evoluída, ele tinha equipamentos que estavam em desenvolvimento em fornecedores e você tinha que juntar diversos lugares e trazer para a linha de montagem. Então, o general americano Henry Hap Arnold fez a seguinte observação para a área de compras. Abre aspas. Não podemos ter mais A-26, embora tenhamos muitas fuselagens. Mas não temos asas suficientes. Ponto. Poderíamos ter mais asas se tivéssemos mais longarinas, mas não podemos construir mais longarinas devido à difícil produção de maquinaria.
Talvez pudéssemos construir mais asas se conseguíssemos arranjar mais maquinaria, mas não consegui determinar se vamos conseguir arranjar mais maquinaria. Ninguém da área de compras desta empresa conseguiu me dar a resposta. Ponto. Uma coisa é certa, quero a 26 para ser utilizada nesta guerra e não na próxima. Eu achei muito interessante essa colocação, isso que eu achei nas pesquisas, porque eles citam realmente a área de compras. E aqui você vê a área de compras sendo culpada pelo atraso, quer dizer, ou seja, não é de hoje que nos culpam por todos os problemas que nos antecedem de planejamento, de pedir tudo em cima da hora, a não ter um planejamento correto, o lead time. Você vê que aqui ele já citadamente ele coloca que a responsabilidade é de compra, ou seja, compras não consegue, o programa de compras da Douglas não consegue dar uma resposta sequer suficiente sobre isso, tá? E voltando um pouquinho ao nosso supply chain, a gente peguei na parte de livros, que estou falando de Oliver Weber, 1982, e a importância do supply chain, também reconhecido pela noção de cadeia de valor de Michael Porter. Então, gente, o que, que isso aqui tudo pode-se dizer que significa? A gente está colocando a pesquisa que foi feita, é uma pesquisa para mostrar tudo onde a área de compras ela se coloca, quando ela começou, conforme disse, são dados que foram coletados, realmente informações de livros, de pesquisa. No livro vocês vão ver muito mais detalhado, aqui são pequenos trechos. O meu livro ele tem 289 páginas, né? Então não daria para colocar tudo aqui. Vamos lá, vamos abrir agora para perguntas, vamos lá. 5 minutos aí. Espero que ninguém tenha entendido tudo, não tem nenhuma pergunta. Vem a primeira. Exatamente a Luciana está perguntando aqui que ela viu relatos, não se lembra onde, mas que na Ásia, China, já havia desenvolvimentos de estruturas de compras, né? Devido a toda a evolução. Sim, a China realmente, pela história, como há um alto desenvolvimento na área de engenharia e pesquisa. O problema que acontece, Luciano, é que eu não posso colocar algo aqui que está escrito em algum lugar, mas não tem uma comprovação. Porque se na China nós tivéssemos profissionais de compras, tem que ter em algum lugar escrito, tem o supridor ou o que é que seja traduzido, obviamente, que envolve, por exemplo, construiu-se muralhas. Quem construiu essas muralhas? Como é que isso foi conduzido? Tinha alguma área de supply chain, de compras envolvida? Isso eu não consegui identificar nada. Eu até pesquisei, mas falta muita informação. Você não consegue achar essas informações de uma forma fácil, vamos dizer assim, que eu consegui achar na Europa. Na Europa você tem muito mais informação, o velho continente para isso, muito mais desenvolvido. Aqui a outra pergunta é da Luciana, mais uma, né, Luciana? Eu não tinha visto, você tinha feito 3 perguntas, me desculpa. Aí ela está me perguntando aqui se Portugal, Escola de Sagres, o desenvolvimento dos navios, não tinha nenhuma área de supply de compras. Olha, não. Pelo menos isso eu fui bem atrás, até por ser descendente e ter contatos com pessoas de Portugal, nada foi identificado. Aliás, Portugal não representou nada na área de compras, mesmo sendo um país com alto grau de desenvolvimento tecnológico na parte de grandes navegações, mas ele não tinha esse conceito formado. Nenhuma citação, você vê qualquer citação de logística, de nada. A impressão que você tem é que não havia planejamento, eles simplesmente se punham a construir, a montar e ia para frente, tá? Eu acho que isso procede sim, tá? A Espanha eu já consegui identificar que Espanha e França tinham já alguns controles, mas faltaram dados que demonstrasse que haveria
área, né, uma área de compras preparada, vamos supor, estruturada. Isso eu não consegui achar. Só fui achar realmente na Inglaterra, Birmingham, que seria o centro da indústria, né, de toda essa revolução industrial na Inglaterra. E nesta empresa eu achei, tá, de Watt. Mas eu não pode ser que outra empresa antes também teria, que eles copiaram isso de alguém. Mas efetivamente escrito eu só consegui achar esse daí. Qual que era a terceira pergunta, Luciana? Ah, tá, entendi. É o que a Luciana está colocando aqui é o seguinte: se eu tenho alguma informação sobre políticas de compras, quando é que isso começou a surgir? Bom, vamos lá. A parte que envolve as políticas, procedimentos e processos, ah, conforme eu disse, eu só achei inscrito, tá? Em Birmingham você tem isso sim, você tem um museu deles lá dentro, onde você tem inclusive as ordens de compra, vamos dizer assim, né? Colocadas, você não pode tocar, mas está em quadros, e lá realmente tem um manual, vamos dizer assim, manual de políticas, procedimentos, um organograma dizendo quem é quem e um KPI, tá? Por isso que eu posso dizer para vocês que isto para mim configura uma área de compras, porque não adianta só você ter um grupo de compradores que estão lá comprando, mas você não tem um organograma dizendo quem é quem se reporta ao quê, quem faz o quê, o SLA, qual a responsabilidade, quais os limites. E isso eu consegui identificar na Sorro Industry eu consegui identificar isso. Tem isso lá, é comprovado, o material está lá, então eu tenho um material documentado que prova. Olha, aqui sim, documentalmente, em primeiro lugar, que tem toda essa estrutura, tá? Volto a afirmar. Não adianta vocês me trazerem aqui falando, ó, em tal lugar tinha uma área de compras. Eu preciso achar para poder mudar o que está escrito. Políticas e procedimentos, quem é responsável por quê, organograma, fluxograma, tudo isso tem na Sorro Foundry, tá? Em Birmingham. Eles fizeram isso. Agora, se eles copiaram de alguém, se eles tiveram essa ideia, e se isso veio de outros lugares, eu não consegui identificar. Até porque lá não cita. Por exemplo, se eles foram treinados em outra empresa, em outra indústria, não. Simplesmente está lá escrito. Da onde veio, quem fez, como fez, isso também lá no. Até pelo tempo, né? Vamos dizer assim, né? Não se tem nada escrito. Obrigado aí pelas perguntas. Mais alguém? Que aí eu vou encerrar, porque a gente já está aqui, já são 8h47, 8h48. Acabou indo mais do que eu imaginava, tá? Bom, hoje a gente conseguiu um recorde aí, nós estamos com 68, né? 68 pessoas aqui. Já sabe, tem dúvida, qualquer coisa, coloca aqui. Vou ter o maior prazer, logicamente, com o tempo, depois de responder, e estou à disposição, tá bom, gente? Então, obrigado aí, uma boa noite, e a gente se vê na próxima aí. E vamos sugerir também o que vocês querem nos próximos temas, tá? Estou aqui realmente para passar, minha busca é de passar o conhecimento. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Humberto. Léo, até mais. A Luciana vai escrever. Tá bom, Lu, pode escrever aqui. Tá bom. Só reiterando, a gravação não vai ter os chats, tá? Volto a afirmar para que a gravação possa ser um pouco mais rápida e não ter essas interrupções que teve, a gente edita, tá? Depois para colocar. Então, tá bom? Bom, até mais, gente. Tchau, tchau. Uma boa noite.